Vamos lá então comentar mais uma edição que chegou de A Saga do Batman, edição número 4/40. Temos aqui então o Tim Drake já de cara na capa, se dando mal com duas feras ali, né? O Bane ao mesmo tempo o Crocodilo. Mas essa é uma trama que antecede aquele momento fatídico onde o Batman vai ser banizado, com o desenvolvimento do Homem-Morcego enfrentando vilões um pouco mais conhecidos da sua galeria, e também se dando mal na mão deles. Saga do Batman volume 4/40 tem preço de capa de R$ 39,90, com 144 páginas, publicando Detective Comics 660 a 662 e Batman 494 a 496. Roteiro de Chuck Dixon, Doug Monte e desenhos de Graham Nolan, Jim Aparo e Jim Balance. Após a destruição do Arkham pelo Bane na edição passada, nós começamos a ver toda a jornada do Batman junto com o Robin derrotando os vilões que fugiram do manicômio. E no começo de todo esse período, até o momento que o Batman é quebrado, nós vemos então ele enfrentando vilões um pouco menores da sua galeria, como por exemplo Cinemaníaco. Aparece o Chapeleiro Louco, é um cara um pouco mais conhecido, mas você tem o Zé, você tem um pouco do Amidala junto com o Arnold Wesker, que é o Ventríloco, mas os grandes vilões ainda não aparecem. Entretanto, nessa edição aqui que o bicho começa a pegar. Aqui você tem a aparição da Era Venenosa, tem a aparição do Coringa, Espantalho, tem também o Charada, todos eles sendo manipulados pelo Bane de certa maneira, para cansar o Homem-Morcego. Primeiro que a edição vai abrir com uma história focada de certa maneira no Crocodilo. Lembrando que o Crocodilo já tinha enfrentado o Bane anteriormente, dentro das histórias da saga do Batman e da Queda, no prelúdio especificamente. Wayne Jones, que é um vilão do Batman, que geralmente é muito conhecido pelo seu físico, por ser um combate físico pro Batman, acaba sofrendo na mão desse novo vilão que chegou, tendo seus braços quebrados. Isso faz com que o Crocodilo queira a desforra diante da humilhação que ele sofreu anteriormente. Então essa edição aqui mostra muito mais o Robin sendo o protagonista dessa história, ao mesmo tempo o Crocodilo também buscando o combate com o Bane. Então seria uma espécie de revanche que a gente vê entre os vilões aqui. Para posteriormente nós temos os grandes desafios que o Batman enfrentará, como por exemplo o Coringa chegando na trama toda, fazendo uma aliança, primeiramente com o Cornelius Stirk, que é um personagem que ele traz o medo para as pessoas. Entretanto o Cornelius não é tal qual, por exemplo, o Espantalho, que é um personagem que usa seu gás do medo para causar o medo massivamente. O Cornelius é um personagem que é muito mais um canibal que consome o coração de pessoas e não tem a mesma vibe que o Espantalho. Então você vai vendo tanto o Chuck Dixon quanto o Doug Monte criando essas alianças improváveis para cansar o Batman futuramente. Um dos vilões que chama muita atenção nesse momento aqui prévio, antes do Bane aparecer pro Batman, é o Vagalume. O Vagalume tem até alguns momentos que falam um pouco sobre a sua origem, sobre seu passado em um orfanato, e mostra muito dos seus problemas mentais, dele ter este foco, essa fixação pelo fogo, se tornando talvez o vilão que o Batman mais tem problemas para conseguir derrotar durante as histórias, porque leva mais de uma edição para ele conseguir efetivamente capturar o Garfield Lins. Entre um combate e outro com o Vagalume, você vê o Homem-Morcego enfrentar a Era Venenosa em uma festa. Temos o Charada voltando também, depois de ele quase falecer pelas mãos dos capangas do Bane. Ele tenta armar algum plano contrário ao Homem-Morcego, mas como o personagem gosta muito de usar as suas charadas para atrair o Batman, esse acaba sendo um problema para o protagonista, pois o Batman tem outras coisas para resolver naquele momento, e não ficar seguindo pistas. Por mais que um dos motes da Queda do Morcego seja o fato do Batman ser um grande cabeça dura, que seja uma pessoa teimosa para entender que ele precisa descansar um pouco, deixar outras pessoas ajudarem, você ainda tem outras figuras aqui fazendo parte de toda essa caçada envolvendo os vilões de Gotham City. Conforme eu destaquei na primeira história, o Robin aparece mais ali, confrontando de certa maneira, ou pelo menos assistindo a batalha do Crocodilo contra o Bane. Quando falamos sobre o Charada, o Tim também está lá para tentar apaziguar as coisas e capturar este vilão aí conhecidíssimo da galeria do Batman. Então você vê outras figuras aqui se destacando também durante toda essa jornada de captura dos vilões que fugiram do Asilo Arkham, e que é uma coisa muito benéfica, até para você ver um pouco mais de exploração então dos outros personagens que compõem também ali a Bat-família, que nessa época não era bem Bat-família, mas tá lá. E até é engraçado porque teve uma construção que o Chuck Dixon fez nas edições anteriores, que era colocar aquele psicólogo lá dando entrevistas na televisão, falando sobre seu livro, de como a sociedade contribuía para que os vilões se tornassem quem eles são, dando a entender que na verdade esses maníacos são inocentes, que a maneira como é feito o controle pela sociedade, pela polícia, pelas instituições, esse sim era o grande problema que criava então os loucos de Gotham City.
E toda essa jornada do Chuck Dixon é, de certa forma, uma crítica ao tipo de pessoa que pensa desta maneira também. Você vê muito escrachado aqui a maneira como ele trata essa figura, esse personagem na trama. Que vai culminar então no momento onde Charada aparece no auditório ali onde está rolando a entrevista com esse psiquiatra. Então você vê que o Chuck Dixon tenta fazer uma construção que é crítica a esse tipo de pensamento, mas a forma como é feita, ela não tem uma sutileza para você entender como uma crítica mesmo válida. De novo, é uma coisa que eu destaquei anteriormente, é a mesma parada que o Frank Miller fez lá em Cavaleiro das Trevas, mas lá você tinha uma discussão um pouco melhor envolvendo essa maneira como você tinha ali o povo de Gotham City pensando contra e a favor dos vilões de Gotham City mesmo do Batman. Então eu acho que o Chuck Dixon tenta fazer algo parecido, mas ele não consegue trazer a mesma qualidade tal qual é feita lá em Cavaleiro das Trevas. Para nós chegarmos então ao momento mais importante desse encadenado, que é quando o Coringa se une ao Espantalho e eles sequestram o prefeito. São algumas edições ali da dupla manipulando então o chefe do executivo de Gotham City para a dupla de vilões levarem o prefeito até o túnel de Gotham City e lá o Batman ter que dar cabo de dois grandes vilões e ao mesmo tempo sentir um pouco do que é o gás do medo do espantalho. Temos até um momento muito simbólico quando o protagonista, ao invés de sentir um grande medo, na verdade se revela com uma grande fúria por tudo que o Coringa fez no passado, envolvendo a Bárbara, envolvendo o Jason, por exemplo. Quem na verdade fica com medo é o próprio Coringa, ressaltando que o Homem-Morcego tinha enlouquecido e de certa maneira chegando até o desgaste que o Bane planejava para o Batman, não só fisicamente quanto mentalmente, em todos os sentidos possíveis. Então você terminar toda essa jornada de captura dos grandes vilões de Gotham City, a maioria deles pelo menos, com o Espantalho e o Coringa, é uma boa maneira de você encerrar então esse primeiro momento da queda do morcego, para chegar no encerramento envolvendo o morcego quebrado. Então, particularmente, o grande atrativo das batalhas travadas aqui são contra o Vagalume, você falando um pouco do passado do personagem, ao mesmo tempo a junção do Coringa e o Espantalho, o Batman se ferrando para conseguir derrotar eles. Inclusive, a edição termina com um cliffhanger importante para a próxima edição, algo que até vai aproximar o prefeito do Batman, ou talvez, na verdade, você ter o prefeito olhando de uma maneira diferente para o Homem-Morcego. O prefeito Crow não era tanto favorável ao Batman, mas a partir então de tudo que acontece na queda do morcego, você começa a ter o prefeito tendo uma visão diferente do vigilante de Gotham City. E além da dobradinha Chuck Dixon e Doug Moench nos roteiros, você tem aqui a outra dobradinha de desenhistas, que é o Jim Aparo e o Graham Nolan, funciona muito bem, deixando toda a narrativa aqui muito coesa, na verdade. É uma coisa que você percebe aqui. Você até poderia seguir as edições aqui sem necessariamente você criar uma pausa entre elas, né, capítulos, que funcionaria muito bem, visto a grande estratégia feita, né, o grande planejamento da queda do morcego nessa primeira etapa. As coisas funcionam de maneira bem orgânica. Você tem a diferença dos traços, mas ainda assim as histórias ali funcionam como se fosse uma única coisa. Tanto é que a editora Abril, quando publicou essas tramas todas naquele encadenado do primeiro número da quarta série da revista do Batman, você não tinha a divisão em capítulos, seguia uma coisa única e funcionava bem. Mas é claro que a gente prefere as divisões aqui para saber direitinho quem está fazendo os desenhos, etc. Então isso é importante. Mas ainda assim, é uma história que funciona do começo ao fim, tendo em vista o planejamento feito também. Então a maratona de desafios enfrentadas pelo Batman no começo da queda do morcego chega nos momentos mais delicados, quando os grandes medalhões da galeria de vilões do Batman se colocam contrários ao nosso protagonista. É uma provação muito dura pro Batman, mas o próprio Homem-Morcego não colabora aqui, que é outro destaque que a gente já deu em outras edições. É o Batman sendo truculento, é o Batman sendo teimoso, é o Batman querendo enfrentar tudo achando que ele pode conseguir fazer isso. Mas infelizmente, toda a queda do morcego não acontece somente por causa de grandes inimigos que vão aparecendo no caminho do Batman, mas sim por causa de decisões erradas que o próprio protagonista faz. Então esse é um ponto legal que essa mega saga nos conta também. Então nós estamos cada vez mais rumando para o momento final dessa primeira parte, que é uma das melhores partes, se não a melhor parte envolvendo a queda do morcego. É o momento para você aproveitar a leitura aqui dessa mega saga. Mas já garantiu a sua edição? Curtiu ou não curtiu? Você está lendo pela primeira vez a queda do morcego através da saga do Batman? Eu tenho essa curiosidade para saber quem está acompanhando pela primeira vez. Traga no comentário aqui embaixo, e como sempre, 2 vídeos por dia pra gente conversar sobre o Homem-Morcego e sobre a DC, por isso eu vou indicar então 2 vídeos pra você assistir. Primeiro que nós temos a nossa playlist da saga do Batman, onde comento todas as edições da saga do Batman desde lá da primeira edição, da primeira temporada, então uma playlist completinha pra você também ficar de olho. Além do mais, essa semana nós temos o lançamento de Batman Caped Crusader, nova animação do Homem-Morcego. Eu já comentei os 3 primeiros episódios, gostei bastante, então confira lá a minha opinião. Agradecer como sempre aqui os membros do canal, essa galerinha batuta que ajuda a financiar esse trabalho. Não esqueça de curtir este vídeo importante, se inscreva no canal se você é novo ou nova. E é isso ficando por aqui.